Concurseiro, concurseira, estamos de volta para mais uma aula que tem o seguinte título: História do Paraná e da Polícia Militar do Paraná. Quando nós pensamos em um concurso do nosso estado para policial militar, é indispensável que você conheça a história dessa instituição, que em vários momentos se confunde com a história do Paraná. A participação da Polícia Militar em grandes eventos, você precisa conhecer, concurseiro, concurseira. Primeiramente, vamos lá. Em agosto de 1854 é criada o que conhecemos hoje como Polícia Militar do Paraná. O interessante é que você veja o seguinte: no início ela não se chamava Polícia Militar, e sim Companhia de Força Policial. E olha que interessante, no início ela tem apenas 67 homens, um efetivo extremamente reduzido. E as armas, outro detalhe aí, foram emprestadas da Guarda Nacional. Então ela surge de maneira muito precária. E quando eu cito, apenas 67 homens, percebemos que nesse momento ela era composta apenas por pessoas do sexo masculino. E hoje notamos que as mulheres também estão presentes, tanto em cargos de patente mais elevada como soldados. Então mudou muito de lá para cá, uma mudança bastante grande que vem acompanhando a mudança cultural de todo o país e do mundo. A missão inicial é importante você destacar aí, olha só: preservar a ordem republicana e evitar invasões estrangeiras. Hoje sabemos que evitar invasões estrangeiras está relacionado ao poder que o Exército, que a Marinha, que a Aeronáutica tem. No caso, na época, ela recebe também esse status de evitar essa questão da invasão estrangeira. Concurseiro, concurseira, existe um filme na internet muito interessante, muito didático sobre a criação e a evolução da Polícia Militar. Eu vou mostrar agora para você um pequeno trecho. Eu gostaria que você prestasse atenção e a gente volta na sequência. Acompanhe. O Paraná precisou constituir diversas instituições para justificar, não só por um lado a província, mas também para organizar a sociedade em expansão daquela época. E a Polícia Militar foi constituída nesse contexto. Ela passou a ser o principal sustentáculo do sistema de segurança da província, que naquele momento estava emancipado e que também era um momento particular de crescimento populacional e, consequentemente, de aparecimento de diferentes problemas sociais. Novembro de 1864. O ditador paraguaio Solano Lopes fecha o acesso para embarcações brasileiras pelo rio Paraguai, captura o barco a vapor Marquês de Olinda e aprisiona Carneiro de Campos, presidente da província de Mato Grosso do Sul. Para defender os interesses nacionais, o Império Brasileiro convida os cidadãos a inscreverem-se no grupo Voluntários da Pátria. 11 anos depois de fundada, a Polícia Militar do Paraná enfrenta seu primeiro desafio. Oficiais e praças da corporação ingressam no 31º Batalhão e marcham em direção à Assunção. Diferente de outros regimentos do Exército Brasileiro, formado em grande parte por escravos, populações pobres ou mesmo pela classe média, o agrupamento do Paraná possui equipamentos e preparo para situações de combate. Com gritos de ordem, a tropa paranaense vai à guerra. Comandados pelo general Osório, os voluntários da pátria entram em Assunção e não encontram resistência. No palácio do ditador Solano Lopes, a bandeira imperial brasileira é resgatada e retorna ao Brasil escoltada por policiais militares da Companhia de Força Policial do Paraná. Passada a Guerra do Paraguai, a situação brasileira volta à normalidade e a Polícia Militar concentra suas ações no combate ao crime. Em 1889, surgem divergências com a proclamação da República.
A disputa de poder no Rio Grande do Sul volta-se contra o governo federal. O movimento pretende acabar com o governo do Marechal Floriano Peixoto e com a República. Explode a Revolução Federalista. Combates armados espalham-se pelo sul do Brasil. A tropa de oposição é chamada de Paragarros e o exército oficial de Pica-Paus. Neste momento, o Paraná cria o Batalhão Patriótico, que em conjunto com o Regimento de Segurança formam a Brigada Provisória comandada pelo Coronel Dulcídio. No território paranaense, as lutas acontecem em 3 frentes: Paranaguá, Tijucas do Sul e Lapa. Paranaguá, cidade litorânea, é tomada e abre caminho para a rendição de Curitiba. Tijucas do Sul tem o mesmo destino. A resistência acontece na Lapa. Chama sua atenção, então, para que você vá até o YouTube, procure esse filme e o assista. Ele é um pouco mais longo do que o trecho que nós mostramos aí. E a parte da Guerra do Paraguai, tá certo? Você vai perceber que até nisso a nossa polícia participou. A guerra contra o Paraguai, concurseiro, concurseira, motiva o governo brasileiro a fazer uma convocação. A participação era de voluntários em vários municípios do Brasil. Inclusive, na capital paranaense, essa força foi homenageada com o nome de uma rua, a Rua Voluntários da Pátria, no centro de Curitiba. E muita gente acha, e é um erro histórico isso que não pode acontecer, que está relacionado às pessoas que foram para a Primeira Guerra, para a Segunda Guerra. Há uma confusão bastante grande em relação a isso. Na realidade não é sobre a Primeira ou a Segunda Guerra, e sim em relação à Guerra do Paraguai. O agrupamento de voluntários do Paraná participa efetivamente nessa guerra, sob o comando, olha só aí, do general Osório, que também é nome de praça no centro de Curitiba, quando você está descendo a Rua 15. A Rua 15 praticamente termina nesta praça, perfeito? Olha, a tropa consegue um feito bastante significativo, bastante simbólico. A tropa consegue ocupar Assunção e resgatar um dos maiores símbolos do nosso país, que é a bandeira. E na época era a bandeira imperial. Interessante esse fato. Quando nós pensamos em bandeira, a história das bandeiras tem mais de 5.000 anos, né, dentro da história da humanidade. E lembre-se do seguinte, a bandeira é um dos símbolos que garante no nosso imaginário, no nosso abstrato, o sentimento de nacionalismo, o sentimento de pertencer a algum lugar. E vamos imaginar aí, em relação à polícia, em relação ao Paraná, em relação ao Brasil. É a bandeira que me garante o sentimento de nação, o gentílico de paranaense, perfeito? Esses símbolos, as instituições, principalmente as militares, valorizam muito, e você que vai ingressar vai ter que aprender, vai ter que valorizar ainda muito mais esse fato. Outros fatos que marcaram a Polícia Militar do Paraná. Por exemplo, concurseiro, concurseira, Revolução Federalista. Vamos lá, dado histórico aí, ele precisa ser pontuado um momento. No ano de 1893, a Frente Revolucionária Federalista e a Revolta Armada, certo? O coronel Dulcídio cria um novo batalhão chamado Batalhão Patriótico 23 de Novembro. Coloca-se à disposição do governo federal. Interessante esse fato, você precisa marcar. No dia 23 de outubro, o Batalhão Patriótico 23 de Novembro foi colocado à disposição do Ministério da Guerra, reunindo-se ao 8º Regimento de Cavalaria e ao 17º Batalhão de Infantaria do Exército, e aí sob o comando do general Francisco de Paula Argolo.
Perfeito isso, concurseiro, e registre, porque são fatos que podem ser cobrados em relação à atuação da Polícia Militar Paranaense. Agora, nós vamos chamar a atenção para você de um fato muito marcante que ainda vai ser cobrado e muito quando o concurso tratar desse tema. Pela sua importância histórica e pela data que foi marcada no ano de 2012, dos 100 anos da Guerra do Contestado. Concurseira, eu sei que existem diversos pontos de vista, mas o que eu vou falar aqui serve para a sua confrontação, perfeito? Durante 26 dias, de forma considerada heróica, os lapianos e a Polícia Militar do Paraná resistem aos maragatos, impedindo-os de seguirem para a capital do Brasil, que na época era Rio de Janeiro, ok? Lembre-se de outro detalhe, que durante 10 anos mais ou menos, o Rio Grande do Sul, que hoje é uma unidade federativa do Brasil, se considerou um país, perfeito? Com presidente e constituição. E a ideia era praticamente desvincular todo o sul do país e transformá-lo em outro país. Inclusive, essa ideia ainda persiste até os dias de hoje. Segundo dados, pouco mais de 600 militares da PM e civis, sobre o comando aí do Coronel Ducídio, que hoje ainda é nome de rua em Curitiba, em diversos lugares do Paraná, esses homens lutaram contra aproximadamente 3.000 federalistas que marcharam do Rio Grande do Sul em direção à capital do Brasil, que era Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente. Esse conflito, concurseira, é denominado Cerco da Lapa e você precisa conhecê-lo melhor. O Cerco da Lapa, concurseira, tem um mérito importantíssimo quando ele é estudado dentro da história do Brasil e automaticamente, é claro, dentro da história do Paraná e de grande importância. Por quê? Ele colaborou de forma bastante assertiva para manter o regime republicano que foi instalado em 1889. Aí você lembra da questão histórica que antes o Brasil era um império. Tá certo? O império a partir de quando? A partir de 1808, quando em nosso país chega quem? Dom João VI fugindo de Napoleão e se instala no Rio de Janeiro. Inclusive, daí tem até a transferência que estava lá no nordeste da nossa capital, que era Salvador, transfere a capital para o Rio de Janeiro e o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser o quê? Um império e vai durar até 1889. Outro ponto importante, concurseira, só em 1912 que é criado o Corpo de Bombeiros, perfeito? E 5 anos após a sua criação, o Corpo de Bombeiro passa a integrar a Polícia Militar. Mais tarde ele se desmembra e retorna novamente a fazer parte da Polícia Militar, como está até hoje. Então, o Corpo de Bombeiro, às vezes a gente pensa que é uma instituição à parte, mas não é. Foi no início, se separou e retornou posteriormente e continua até hoje. É interessante, concurseira, que você marque 2 símbolos que eu vou mostrar para você agora, tá certo? Olha lá, a criação da Polícia Militar, 1912, tá certo? Ou melhor, do Corpo de Bombeiros. E o segundo símbolo que foi destacado com o centenário dessa instituição, que é uma das mais respeitadas dentro do nosso país e muito comentada, até pela bravura que esses homens exercem em ajudar as populações que estão em perigo. Nós vamos analisar agora, concurseira, alguns mapas da formação do estado do Paraná, da formação do desenho hoje que forma o nosso território. Lembra que eu disse lá no início que a Polícia Militar participou efetivamente em relação a isso? Então, o contestado é um deles e eu quero que você acompanhe comigo esses mapas. Vamos lá. Olha só, aí o primeiro mapa
o ano de 1800, concurseiro, concurseira. Olha só, nós éramos comarca de Paranaguá e tudo isso que você está vendo aí era São Paulo. Veja que nós não conseguimos identificar o Paraná neste meio. Então, o território do Paraná que está nessa área que eu destaquei aqui, pertencia a São Paulo. Passa-se um período, 1865, já começa a se configurar. E lembrando que a área do território do contestado que estava em disputa é essa que eu destaquei. Ok? Então a briga, o conflito se deu por este espaço de terra. O Paraná então tinha limites com o que hoje é o Rio Grande do Sul e na época chamava-se Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Só posteriormente, 1916, que você tem o desenho do Paraná como você está observando agora. E aí permaneceu, né? Tendo ao norte o principal limite o rio Paranapanema, a oeste o principal limite o rio Paraná e uma parte ao sul é o rio Iguaçu, outra parte aqui serão rios menores e até uma linha de trem. Então este é o desenho que nós conhecemos hoje e ele vai se dar a partir da guerra do contestado ou do conflito do contestado. Na Batalha de Urani, que está envolvendo o contestado, morreram os dois comandantes, no caso da Polícia Militar e do grupo ali chamado Rebelde. Nesse caso foi o monge José Maria e o coronel João Goberto, que é nome de rua hoje em nossa capital. Outro detalhe que eu gostaria que você registrasse com bastante atenção, concurseiro ou concurseira. O Batalhão da Polícia Rodoviária do Paraná só foi criado no ano de 1946, tá certo? E no ano de 1948 é criada a Academia do Guatupê. Importante isso, concurseira, concurseiro. A Academia do Guatupê é onde se preparam os militares para atuarem no território paranaense. E não só isso, vem de outros estados militares para fazerem treinamentos, inclusive de outros países. Em 1964 é estruturada a Polícia de Choque, que é a polícia preparada para missões que envolvem alto risco. E daí este batalhão é destacado. No ano de 2013, a Polícia Militar do Paraná comemora 159 anos de existência, claro, em todo o território nacional. E reforço, essa instituição se confunde com a história da construção do nosso Estado. Para finalizar esse nosso encontro, concurseira, concurseiro, uma dica de estudo importantíssima é este livro aqui, ó. Dá uma olhadinha. O Cerco da Lapa e Seus Heróis, do professor Davi Carneiro. A história contada aqui é fantástica, você vai perceber que os nomes que eu citei na aula dos personagens da Polícia Militar e vários civis estão presentes. Quer entender um pouquinho a mais sobre o Paraná, sobre a Polícia Militar, sobre o Cerco da Lapa? Está aí o livro do professor Davi Carneiro que você encontra nas bibliotecas e até parte dele você pode encontrar em PDF na internet. Então não deixe de estudá-lo. Me despeço aqui, desejando, claro, bons estudos e uma ótima prova.